Mulher transforma sua vida ao encontrar homem rico com um segredo inusitado. São Paulo, a cidade que nunca dorme, pulsava freneticamente com sua mistura de luzes, sons e rostos apressados. Beatriz, uma jovem artista, mergulhava pincéis e tintas em meio ao caos. Sua vida era uma luta constante, equilibrando a paixão pela arte e o medo cortante do aluguel. Com a parede de seu apartamento pintada à mão, ela se refugiava na criatividade, mas a realidade sempre batia à porta. Enquanto preparava sua tão esperada exposição em uma galeria modesta no bairro da Vila Madalena, ela recebeu um convite para um evento glamuroso. Curiosa, decidiu ir. A música vibrava no ar e os convidados, como um desfile de celebridades, pareciam flutuar em uma aura de prestígio e riqueza. Beatriz se sentiu uma intrusa, perdida entre risadas altas e conversas recheadas de nomes conhecidos. Mas mesmo naquele mar de insegurança, algo a puxou. Lá estava ele, Alexandre, alto, atraente, com um sorriso contagiante que parecia prometer mundos. Ela nunca havia visto alguém como ele. O jeito como conversava, o brilho oculto em seus olhos, fazia seu coração acelerar. Ao se aproximar, o mundo ao redor desapareceu. Conversas sobre arte e sonhos se transformaram em risos e olhares apaixonados. Alexandre a envolveu em um universo de glamour que Beatriz sempre almejou. Mas ele também trouxe consigo um ar de mistério. À medida que o romance florescia, estranhas circunstâncias começaram a abalar sua nova realidade. Mensagens anônimas surgiam em seu celular, alertando sobre perigos que pareciam tirados de um filme. Cuidado com ele! Dizia uma. O aperto no peito a fez reviver o medo da falta, mas agora associado a uma sensação indescritível de perigo. Ela olhava para Alexandre, tão perfeito, mas a presença tenebrosa da mensagem tornou tudo opressor. Numa noite em que a lua iluminava os risos em um evento luxuoso, Alexandre confidenciou a Beatriz que sua família carregava uma maldição. Cada geração, alguém sofria tragédias inexplicáveis. Beatriz olhou nos olhos dele, buscando sinais de brincadeira, mas a sinceridade era assombrosa. As risadas do evento ecoavam como ecos distantes. Seria possível que o homem com quem sonhava estivesse cercado por um passado sombrio? O enigma do seu novo amor se tornava cada vez mais complexo. E então, a reviravolta. Um encontro casual revelou que Beatriz tinha mais ligação com aquele segredo do que imaginava. A atmosfera pesada a envolveu como uma capa de chuva negra. O que começou como um conto de fadas agora parecia um pesadelo prestes a se desenrolar. O que era amor se tornou uma questão de sobrevivência. Agora, Beatriz não apenas desejava entender Alexandre, mas precisava decidir: afastar-se ou arriscar tudo. O dilema a consumia, enquanto o sussurro dos fantasmas do passado de Alexandre ecoava em sua mente. Eles poderiam se unir e enfrentar a tempestade que se aproximava, ou seriam engolidos pela sombra de uma maldição antiga? A resposta pairava no ar, densa e inquietante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O dilema consumia. Enquanto o sussurro dos fantasmas do passado de Alexandre ecoava em sua mente, Beatriz respirou fundo, sentindo a tensão apertar seu peito. Ela precisava saber mais, entender o que realmente estava acontecendo. E talvez a resposta estivesse mais próxima do que ela pensava. Em um dia nublado, Beatriz decidiu confrontar Alexandre. As mensagens misteriosas ainda martelavam em sua cabeça, e a maldição de sua família parecia uma sombra, pronta para abocanhar a felicidade que ela havia encontrado. No entanto, ao chegar ao apartamento de Alexandre, a atmosfera estava estranhamente tensa. Ele parecia agitado, nervoso. O olhar que costumava ser doce agora carregava uma carga pesada. Precisamos conversar, disse Beatriz, tentando manter a voz firme. Alexandre concordou, mas a expressão em seu rosto não a tranquilizava. Ele a conduziu até a sala de estar, onde as grandes janelas deixavam entrar a luz pálida do dia. O ambiente, que antes parecia um refúgio, agora se sentia claustrofóbico. Antes que pudesse começar, Alexandre a interrompeu. Beatriz, há algo que você precisa saber. Ele hesitou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sobre a maldição, eu não contei toda a verdade. O coração de Beatriz disparou. Ela estava prestes a perguntar o que isso significava quando, de repente, soaram batidas fortes da porta. Um frêmito a percorreu. Alexandre pareceu se transformar, sua expressão mudando para uma mistura de medo e fúria. Não abre, ele sussurrou, a urgência em sua voz carregando o peso de uma ameaça. Mas antes que Beatriz pudesse responder, a porta foi arrombada com um estrondo. Um grupo de homens entrou, especialmente um de pele pálida, com uma cicatriz marcante no rosto. Seu olhar era frio, sem emoção. Alexandre, ele disse, com uma voz profunda, você não pode fugir para sempre. Beatriz ficou paralisada, enquanto reconhecia aquele homem. Era Lúcio, um ex-parceiro de negócios do pai de Alexandre, que ela ouvira mencionar em sussurros de conversas furtivas. O homem parecia perigoso e a atmosfera saturada de tensão fez seu estômago revirar. Alexandre recuou um passo, porém Lúcio avançou. Estamos aqui para acabar com essa maldição de uma vez por todas. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Mas o que isso significa? Ela perguntou, incerta se deveria se intrometer. Alexandre, porém, a pegou pela mão. Você não entende, Beatriz. Não é apenas a minha família que está em perigo. A maldição se espalhou. Ela atingiu você agora também. A revelação bateu como um soco. Beatriz olhou para Alexandre e a confusão tomou conta. Que maldição era essa que agora a envolvia? O que Lúcio queria? À medida que a tensão aumentava, a ligação de Alexandre com Lúcio se tornava mais clara. Ela viu as respostas se escondendo atrás dos olhos de seu amado. Então, Lúcio puxou um objeto do bolso, uma pequena caixa antiga, coberta de símbolos estranhos.
O impacto foi como um choque elétrico. Eu trouxe para resolver tudo, ele disse, sua voz ressoando. Um grito saiu involuntariamente da boca de Beatriz, ao perceber que aquele poderia ser um artefato ligado diretamente à maldição. A urgência e o desespero preenchiam o ambiente. O que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. As palavras de Lúcio ecoavam sinistras. Prepare-se, Alexandre. O passado vai cobrar o que é seu. E assim, a sala se tornou um campo de batalha emocional. Todos ali tinham seus segredos, mas nenhum deles poderia prever as consequências que se aproximavam. Estavam prestes a ser engolidos por algo muito maior do que eles. O que era amor agora parecia uma questão de sobrevivência. A pergunta que povoava a mente de Beatriz não era apenas sobre a maldição, mas se ela seria capaz de enfrentar o que estava por vir ao lado de Alexandre. O futuro deles estava em jogo, e enquanto as sombras se fechavam ao redor, a história começava a se desdobrar em um rumo que ninguém poderia imaginar. A sala estava carregada de tensão. Beatriz sentia seu coração disparar enquanto Lúcio se aproximava, a caixa antiga em mãos. O clima estava pesado, sufocante. Cada batida na porta ainda ecoava em sua mente, como um tambor em um festival macabro. Entrar naquela sala havia sido um erro, e o peso da escolha a esmagava. Alexandre, o que está? Ux tremia, refletindo a confusão e o medo que a consumiam. Mas ele parecia longe, como se estivesse preso em um redemoinho de pensamentos que não envolviam Beatriz. Lúcio, por outro lado, avançava. Você precisa entender. Essa maldição não é apenas uma bruxaria qualquer, ele exclamou, a voz profunda e arrastada. Ela foi criada por causa de traições, segredos. E agora, de alguma forma, ela te pegou. Beatriz, você está no meio. A revelação a atingiu como um soco. No meio de quê? E quem você é para decidir isso? Sua indignação emergiu, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, sufocadas pela verdade obscura que Lúcio insinuava. Eu sou o que resta do passado, ele gritou, gesticulando com a caixa. E a única maneira de acabar com isso é enfrentar o que realmente somos. Você vai abrir? O ar estava denso. Beatriz olhou para Alexandre, buscando forças em seu olhar. Mas o que viu foi a verdadeira fragilidade dele. A incerteza que o tornava quase humano. O desejo de segui-lo, de protegê-lo, começou a competir com o medo que criava raízes em seu estômago. Eu não vou abrir nada, Beatriz respondeu, a voz vacilante. Me diga o que está acontecendo. Quando a caixa é aberta, toda a verdade vem à tona. Lúcio insistiu, a urgência em seu tom aumentando. 10 anos atrás, a maldição começou com o avô de Alexandre. Ele traiu um deles, e agora toda a geração paga o preço. O quê? Beatriz aspira, as lembranças do passado a assombrando. Traição? Ela murmurou para si mesma. Tentando conectar os pontos. Alexandre, que ouvira a conversa em silêncio, finalmente rompeu. Acho que é hora de você saber, Beatriz. Lúcio é... meu irmão. A revelação a deixou atordoada. Irmãos? Eles? Como que ela pensava ser um conto de fadas estava se desfazendo. O homem que ela amava estava ligado àquele caos por um cordão invisível de segredos e dor. A descrição de Lúcio a confundia. Mas os olhos de Alexandre estavam tão cheios de desespero quanto de amor.
Eu sempre soube que havia algo a esconder, mas nunca imaginei que eram irmãos, ela balbuciou, suas palavras soando frias como o vento do lado de fora. Sim, e somos todos parte disso, Lúcio interveio, demonstrando um traço de insensibilidade. Mas você é a escolha deles, Beatriz. Você é a chave. Ou acaba com a maldição, ou a perpetua. Corações batiam, vozes se elevaram em ecos de frustração e espanto. A caixa antiga parecia uma bomba prestes a explodir. Beatriz olhou para a caixa coberta de símbolos. O que ela não sabia, no entanto, era que aqueles símbolos os ligavam a algo muito mais profundo. Guardavam segredos que mudariam tudo, o que era real e o que eram mentiras fabricadas pelo medo. E se eu não abrir? E se eu me afastar de tudo isso? Com essas palavras, Beatriz se viu em um dilema. O amor que sentia por Alexandre era verdadeiro. Mas e quanto à verdade por trás da maldição? E se a escolha não estava apenas em abrir a caixa, mas sim em decidir se queria ser parte desse jogo sombrio? Você não pode escapar do que já está entrelaçado. O passado clama por você, Lúcio disse com um sorriso sombrio. Escolha, Beatriz, o passado ou o futuro? A sala tremia com as consequências daquela escolha e o tempo parecia parar. Beatriz sentia que a vida nunca mais seria a mesma. Como poderia decidir? O que realmente sabia sobre os homens diante dela? A tensão se acumulava e o peso de todos os segredos começava a desmoronar ao seu redor. Enquanto a escuridão se aproximava, ela percebeu que seu futuro dependia da escolha que faria a seguir. E assim, antes que o óbvio se tornasse claro, a caixa se abriu. E tudo ao redor desmoronou. Beatriz sentiu a tensão no ar, enquanto a caixa se abria com um rangido profundo. Assim que a tampa se ergueu, uma luz dourada emanou de dentro, iluminando o rosto de todos na sala em um brilho sobrenatural. Uma onda de calor a envolveu e ela levou um passo atrás, tremendo. Dentro da caixa, uma série de pequenos objetos antigos reluziu. Anéis, pequenas joias e um livro envelhecido coberto de poeira. Mas não era o conteúdo que fez seu coração disparar. Era um objeto em particular, um medalhão. Ele tinha uma forma familiar, algo que a atormentava, como se tivesse visto aquela peça em algum lugar na sua vida. Não toque nisso, gritou Lúcio, a voz agora elevada. Ele avançou, mas já era tarde. Beatriz, atraída pela beleza do medalhão, estendeu a mão. Assim que seus dedos tocaram o metal frio, uma explosão de visões a envolveu. Rostos conhecidos, memórias que não eram suas. Ela viu Alexandre, mas também viu Lúcio, numa cena que parecia ser de outra época. Ouvia risadas, mas também gritos de desespero. Era como se um filme estivesse passando diante de seus olhos. Beatriz! Alexandre gritou. Mas seu aviso foi abafado pelo barulho repentino de vidro quebrando. A janela explodiu em 1000 pedaços e uma figura encapuzada entrou como um furacão. Um borrão de movimento e raiva. Um cheiro de pólvora invadiu o ambiente. E antes que alguém pudesse reagir, o estranho atirou para cima, onde a luz da caixa piscava como uma estrela moribunda. Vocês pensaram que poderiam escapar? A figura gritou. A voz parecia familiar, mas Beatriz estava paralisada pelo choque. Eram tantas emoções que se misturavam: medo, raiva
Identificação. Alex estava ao seu lado, quase em estado de pânico. Beatriz fixou os olhos na figura. Quando o capuz caiu, seu coração parou. Era Clara, a melhor amiga de Beatriz, que devia estar em Paris, longe de toda aquela confusão. Mas ali estava ela, com um olhar determinado. Você não devia ter aberto essa caixa! Gritou Clara, como se estivesse prestes a explodir. Clara! Beatriz mal podia acreditar no que via. O que você está fazendo aqui? Eu sabia que precisava verificar. A maldição, ela se espalha. Você deveria ter se afastado. Esse não é o seu lugar. Clara encarou com desespero nos olhos, mas Beatriz sentiu um peso crescente na sua mente. Por que você sabe tanto sobre isso? Indagou Beatriz, a dúvida preenchendo o espaço entre elas. Mas antes que Clara pudesse responder, Lúcio se interpôs. Você não pode confiar nela, Beatriz. Ela sabe mais do que quer contar. O coração de Beatriz disparou. Os olhos de Clara brilharam de raiva antes de se voltarem para Alexandre. Você mentiu para mim! Ela gritou. Toda a verdade sobre os dois. E agora, estamos todos nessa bagunça por sua causa. Alexandre parecia perder a cor do rosto. Clara, não! Isso não é o que parece! Ele tentou se justificar. Mas Beatriz estava perdida. Como tudo isso se conectava? O que era essa maldição e por que Clara, sua amiga fiel, estava envolvida? A tensão se acumulava e o passado começou a calorosamente ressoar entre eles. Clara se virou para Beatriz com uma verdade nos olhos que parecia ardente. Essa maldição envolve todos nós. Eu quis te proteger, mas não posso mais ficar calada. Proteger de quê? Sentiu Beatriz o peso da pergunta. Clara respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar tudo. Mas então, a figura encapuzada ficou mais agressiva e a sala se tornava uma panela de pressão. Beatriz olhou de Alexandre para Clara, confusa. Seus mundos estavam se chocando de maneira que ela nunca poderia ter imaginado. Um turbilhão de emoções, segredos e revelações estava prestes a explodir, e tudo o que ela queria era entender quem realmente eram aquelas pessoas ao seu redor. A caixa ainda estava aberta e o brilho misterioso parecia pulsar com vida própria. Estava claro que os próximos instantes mudariam tudo, mas a verdade ainda estava escondida nas sombras. Enquanto a tensão se acumulava, Beatriz se viu sem saber o que fazer. Afinal, a resposta que tanto procurava pode não ter sido o que ela estava disposta a ouvir. E assim, as perguntas se multiplicavam em sua mente, deixá-la presa em uma incerteza imensa. O caos estava apenas começando. Beatriz sentiu a tensão no ar, enquanto a caixa se abria com um rangido profundo. Assim que a tampa se ergueu, uma luz dourada emanou de dentro, iluminando o rosto de todos na sala, em um brilho sobrenatural. Uma onda de calor a envolveu, e ela levou um passo atrás, tremendo. Dentro da caixa, uma série de pequenos objetos antigos reluziu. Anéis, pequenas joias e um livro envelhecido coberto de poeira. Mas não era o conteúdo que fez seu coração disparar. Era um objeto em particular, um medalhão. Tinha uma forma familiar, algo que a atormentava, como se tivesse visto aquela peça em algum lugar na sua vida. Não toque nisso! Gritou Lúcio, a voz agora elevada. Ele avançou, mas já era tarde.
Beatriz, atraída pela beleza do medalhão, estendeu a mão. Assim que seus dedos tocaram o metal frio, uma explosão de visões a envolveu. Rostos conhecidos, memórias que não eram suas. Ela viu Alexandre. Mas também viu Lúcio, numa cena que parecia ser de outra época. Ouvia risadas, mas também gritos de desespero. Era como se um filme estivesse passando diante de seus olhos. Beatriz! Alexandre gritou. Mas seu aviso foi abafado pelo barulho repentino de vidro quebrando. A janela explodiu em 1000 pedaços e uma figura encapuzada entrou como um furacão, um borrão de movimento e raiva. Um cheiro de pólvora invadiu o ambiente e antes que alguém pudesse reagir, o estranho atirou para cima, onde a luz da caixa piscava como uma estrela moribunda. Vocês pensaram que poderiam escapar? A figura gritou. A voz parecia familiar, mas Beatriz estava paralisada pelo choque. Eram tantas emoções que se misturavam: medo, raiva, identificação. Alexandre estava ao seu lado, quase em estado de pânico. Beatriz fixou os olhos na figura. Quando o capuz caiu, seu coração parou. Era Clara, a melhor amiga de Beatriz, que devia estar em Paris, longe de toda aquela confusão. Mas ali estava ela, com um olhar determinado. "Você não devia ter aberto essa caixa!" gritou Clara, como se estivesse prestes a explodir. "Clara!" Beatriz mal podia acreditar no que via. "O que você está fazendo aqui?" "Eu sabia que precisava verificar. A maldição! Ela se espalha. Você deveria ter se afastado. Esse não é o seu lugar." Clara encarou com desespero nos olhos, mas Beatriz sentia um peso crescente na sua mente. "Por que você sabe tanto sobre isso?" indagou Beatriz, a dúvida preenchendo o espaço entre elas. Mas antes que Clara pudesse responder, Lúcio se interpôs. "Você não pode confiar nela." "Beatriz, ela sabe mais do que quer contar." O coração de Beatriz disparou. Os olhos de Clara brilharam de raiva antes de se voltarem para Alexandre. "Você mentiu para mim!" ela gritou. "Toda a verdade sobre os dois. E agora estamos todos nessa bagunça por sua causa." Alexandre parecia perder a cor do rosto. "Clara, não! Isso não é o que parece!" Ele tentou se justificar, mas Beatriz estava perdida. Como tudo isso se conectava? O que era essa maldição e por que Clara, sua amiga fiel, estava envolvida? A tensão se acumulava e o passado começou a calorosamente ressoar entre eles. Clara se virou para Beatriz, com uma verdade nos olhos que parecia ardente. "Essa maldição envolve todos nós. Eu quis te proteger, mas não posso mais ficar calada." "Proteger de quê?" Beatriz questionou, quando de repente a luz da caixa começou a piscar freneticamente. Um forte tremor sacudiu o chão, fazendo todos perderem o equilíbrio. A sala se encheu de um brilho ofuscante. De repente, Clara e Lúcio se entreolharam e algo mudou no ar. Eles não eram apenas amigos. Não eram apenas pessoas envolvidas nessa maldição. Todo o peso de segredos ocultos caiu como uma cortina, revelando o que estava escondido. Beatriz viu as mãos de Lúcio tremendo, o olhar de Clara se tornando mais soturno. "O que vocês estão escondendo?" Beatriz perguntou, um nó se formando em sua garganta. "Você não entende, Beatriz!" Lúcio começou, mas Clara interrompeu. "Ele é mais do que parece. Ele não é seu irmão só por sangue, mas algo mais." "Profundo! Algo que conecta vocês de maneiras que você nunca imaginou. Uma linhagem.
E você está presa no centro disso tudo. Beatriz sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A verdade começou a se desvelar em instantes. As memórias a envolveram. E tudo que ela pensava saber sobre sua vida, amor e amizade desmoronava como castelos de areia. Clara, não, isso não pode ser. O que você está dizendo é insano. É a única explicação, disse Lúcio, sua voz rouca. A maldição não é só da família de Alexandre. Está ligada à sua família também, desde sempre. E agora, você tem que escolher entre enfrentar isso ou deixar que a maldição consuma todos nós. O medo tomou conta de Beatriz. As ramificações daquilo pareciam infinitas. E enquanto o brilho da caixa parecia envolver tudo em uma aura sombria, uma dor aguda atravessou seu peito. Ela precisava saber mais. Mas e se a verdade fosse ainda mais devastadora do que já era? Helicópteros de angústia começaram a voar sobre sua mente. O quê? Era amor. Agora parecia uma questão de sobrevivência, pois a luta estava apenas começando. E a conexão que ela tinha com Alexandre e Lúcio estava prestes a ser posta à prova de formas que ela nunca poderia imaginar. E a caixa, que antes era um objeto de curiosidade, agora parecia ser um portal para um destino incerto e aterrador. Beatriz sentiu a tensão no ar enquanto a caixa se abria com um rangido profundo. Assim que a tampa se ergueu, uma luz dourada emanou de dentro, iluminando o rosto de todos na sala em um brilho sobrenatural. Uma onda de calor a envolveu e ela levou um passo atrás, tremendo. Dentro da caixa, uma série de pequenos objetos antigos reluziu. Anéis, pequenas joias e um livro envelhecido, coberto de poeira. O coração de Beatriz disparou ao ver um medalhão com um desenho intrincado. Era familiar, quase como se a peça tivesse feito parte de sua vida em algum momento. "Não toque nisso!" gritou Lúcio, a voz agora elevada. Ele avançou, mas já era tarde. Beatriz, atraída pela beleza do medalhão, estendeu a mão. Assim que seus dedos tocaram o metal frio, uma explosão de visões a envolveu. Rostos conhecidos, memórias que não eram suas. Ela viu Alexandre, mas também viu Lúcio, numa cena que parecia ser de outra época. Ouvia risadas, mas também gritos de desespero, como um filme passando diante de seus olhos. "Beatriz!" Alexandre gritou, mas seu aviso foi abafado pelo som repentino de vidro quebrando. A janela explodiu em 1000 pedaços e uma figura encapuzada entrou como um furacão, um borrão de movimento e raiva. Um cheiro de pólvora invadiu o ambiente e antes que alguém pudesse reagir, o estranho atirou para cima, onde a luz da caixa piscava como uma estrela moribunda. "Vocês pensaram que poderiam escapar?" A figura gritou. A voz parecia familiar, mas Beatriz estava paralisada pelo choque. Eram tantas emoções que se misturavam. Medo, raiva, identificação. Alexandre estava ao seu lado, quase em estado de pânico. Beatriz fixou os olhos na figura. Quando o capuz caiu, seu coração parou. Era Clara, sua melhor amiga, que devia estar em Paris, longe daquela confusão. Mas ali estava ela, com um olhar determinado. "Você não devia ter aberto essa caixa!" gritou Clara, como se estivesse prestes a explodir. "Clara!" Beatriz mal podia acreditar no que via. "O que você está fazendo aqui?" "Eu sabia que precisava estar aqui. A maldição, ela está se espalhando.
Você deveria ter se afastado. Esse não é o seu lugar. Clara encarou com desespero nos olhos, mas Beatriz sentia um peso crescente na sua mente. Por que você sabe tanto sobre isso? Indagou Beatriz, a dúvida preenchendo o espaço entre elas. Mas antes que Clara pudesse responder, Lúcio se interpôs. Você não pode confiar nela, Beatriz. Ela sabe mais do que quer contar. O coração de Beatriz disparou. Os olhos de Clara brilharam de raiva antes de se voltarem para Alexandre. Você mentiu para mim, ela gritou. Toda a verdade sobre os dois. E agora estamos todos nessa bagunça por sua causa. Alexandre parecia perder a cor do rosto. Clara, não! Isso não é o que parece. Ele tentou se justificar. Mas Beatriz estava perdida. Como tudo isso se conectava? O que era essa maldição e por que Clara, sua amiga fiel, estava envolvida? No auge da tensão, a sala começou a tremer. O brilho da caixa intensificou-se, como se estivesse prestes a explodir. Todos se entreolharam, confusos e em pânico. A luz ofuscante iluminou o rosto de Clara, revelando uma expressão que Beatriz nunca havia visto antes. Como se os olhos de Clara fossem janelas para um abismo de dor. Então, em um movimento repentino, Clara se virou para Beatriz e, com a voz firme, disse: Eu sou a verdadeira herdeira da maldição. Tudo isso gira em torno de mim. Um silêncio denso tomou conta da sala. Beatriz sentiu uma mistura de choque e pânico. Como assim? A amiga, que sempre parecia tão normal, estava no centro de tudo. Não, você não pode ser! Beatriz sussurrou, fazendo a conexão dolorosa de que a maldição que parecia apenas envolver Alexandre agora estava diretamente ligada a Clara também. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Eu nunca quis que você soubesse. Meus pais, eles nunca contaram. Mas quando você começou a se envolver com Alexandre, eu soube que tinha que fazer algo. A maldição vem da minha família e se alastrou para você. Beatriz mal conseguia seguir o raciocínio. As palavras ecoavam de uma maneira pesada em sua mente. O medalhão estava conectado a Clara de uma forma que ela não compreendia completamente. O que isso significava para elas? Ah! Revelação a atingiu como um soco. A sala estava mergulhada em um clima de desespero e descobertas em pacto. Estavam todos conectados de uma maneira que poderia destruir qualquer laço que tinham. E enquanto Clara tentava colocar a verdade em perspectiva, Lúcio interrompeu. Precisamos sair. Eles estão vindo. Beatriz olhou para Alexandre, que estava tão abismado quanto ela. Se a verdade era uma tempestade, tudo estava prestes a desabar. As luzes começaram a falhar e a caixa, o coração de toda a trama, pulsava diante dela como se quisesse engoli-los. O futuro estava indefinido e sombrio. E Beatriz sabia que as respostas estariam entrelaçadas por um novo e temeroso caminho. O passado clamava por atenção, e as consequências das escolhas fariam com que cada um confrontasse o que realmente eram. Beatriz respirou fundo, dizendo a si mesma que a luta estava longe de acabar, mas que agora envolvia não apenas amor, mas também traição, segredos e o impacto devastador de uma maldição viva. E o que mais poderia surgir daquela caixa, que agora parecia anseiar por mais do que apenas ser aberta? Beatriz sentiu a tensão no ar, enquanto a caixa se abria com um rangido profundo. Assim que a tampa se ergueu, uma luz dourada emanou de dentro.
iluminando o rosto de todos na sala em um brilho sobrenatural. Uma onda de calor a envolveu e ela levou um passo atrás, tremendo. Dentro da caixa, uma série de pequenos objetos antigos reluziu. Anéis, pequenas joias e um livro envelhecido, coberto de poeira. O coração de Beatriz disparou ao ver um medalhão com um desenho intrincado. Era familiar, quase como se a peça tivesse feito parte de sua vida em algum momento. "Não toque nisso!" gritou Lúcio, a voz agora elevada. Ele avançou, mas já era tarde. Beatriz, atraída pela beleza do medalhão, estendeu a mão. Assim que seus dedos tocaram o metal frio, uma explosão de visões a envolveu. Rostos conhecidos, memórias que não eram suas. Ela viu Alexandre, mas também viu Lúcio, numa cena que parecia de outra época. Ouvia risadas, mas também gritos de desespero, como um filme passando diante de seus olhos. "Beatriz!" Alexandre gritou, mas seu aviso foi abafado pelo som repentino de vidro quebrando. A janela explodiu em 1000 pedaços e uma figura encapuzada entrou como um furacão, um borrão de movimento e raiva. Um cheiro de pólvora invadiu o ambiente e antes que alguém pudesse reagir, o estranho atirou para cima, onde a luz da caixa piscava como uma estrela moribunda. "Vocês pensaram que poderiam escapar?" a figura gritou. A voz parecia familiar, mas Beatriz estava paralisada pelo choque. Eram tantas emoções que se misturavam. Medo, raiva, identificação. Alexandre estava ao seu lado, quase em estado de pânico. Beatriz fixou os olhos na figura. Quando o capuz caiu, seu coração parou. Era Clara, sua melhor amiga, que devia estar em Paris, longe daquela confusão. Mas ali estava ela, com o olhar determinado. "Você não devia ter aberto essa caixa!" gritou Clara, como se estivesse prestes a explodir. "Clara?" Beatriz mal podia acreditar no que via. "O que você está fazendo aqui?" "Eu sabia que precisava estar aqui. A maldição! Ela está se espalhando. Você deveria ter se afastado. Esse não é o seu lugar." Clara encarou com desespero nos olhos, mas Beatriz sentia um peso crescente na sua mente. "Por que você sabe tanto sobre isso?" indagou Beatriz, a dúvida preenchendo o espaço entre elas. Mas antes que Clara pudesse responder, Lúcio se interpôs. "Você não pode confiar nela, Beatriz. Ela sabe mais do que quer contar." O coração de Beatriz disparou. Os olhos de Clara brilharam de raiva antes de se voltarem para Alexandre. "Você mentiu para mim!" ela gritou. "Toda a verdade sobre os dois. E agora estamos todos nessa bagunça por sua causa." Alexandre parecia perder a cor do rosto. "Clara, não! Isso não é o que parece!" Ele tentou se justificar, mas Beatriz estava perdida. Como tudo isso se conectava? O que era essa maldição e por que Clara, sua amiga fiel, estava envolvida? No auge da tensão, a sala começou a tremer. O brilho da caixa intensificou-se, como se estivesse prestes a explodir. Todos se entreolharam, confusos e em pânico. A luz ofuscante iluminou o rosto de Clara, revelando uma expressão que Beatriz nunca havia visto antes. Como se os olhos de Clara fossem janelas para um abismo de dor. Então, em um movimento repentino, Clara se virou para Beatriz e, com a voz firme, disse: "Eu sou a verdadeira herdeira da maldição. Tudo isso gira em torno de mim." Um silêncio denso tomou conta da sala. Beatriz sentiu uma mistura de choque e pânico. "Como? Assim?
A amiga que sempre parecia tão normal estava no centro de tudo? Não! Você não pode ser! Beatriz sussurrou, fazendo a conexão dolorosa de que a maldição, que parecia apenas envolver Alexandre, agora estava diretamente ligada a Clara também. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Eu nunca quis que você soubesse. Meus pais, eles nunca contaram. Mas quando você começou a se envolver com Alexandre, eu soube que tinha que fazer algo. A maldição vem da minha família e se alastrou para você. Beatriz mal conseguia seguir o raciocínio. As palavras ecoavam de uma maneira pesada em sua mente. Então você sabia de tudo isso e não me contou? Antes que Clara pudesse responder, outro estrondo ecoou pela sala. A caixa que antes brilhava, agora parecia vibrar, como se estivesse viva. Um feixe de luz se expandiu, e num movimento abrupto, as paredes ao redor começaram a se distorcer. Não! A caixa não! Gritou Lúcio. Mas era tarde demais. A luz os envolveu em um redemoinho de energia. O calor subiu, sufocando Beatriz. Ela sentiu a pressão ao seu redor aumentar, e a sala girou como um carrossel enlouquecido. Então algo se partiu dentro dela. Memórias, vozes, segredos, tudo se misturou. Beatriz gritou. Mas o som foi engolido pela luz, e quando tudo escureceu, ela caiu. A queda não parecia ter fim, e o desespero tomou conta, uma angústia indescritível envolvendo seu coração. Quando finalmente pousou, o chão era frio e duro. Ela se levantou, aturdida. Ao seu redor, nada parecia real. O ambiente estava repleto de uma penumbra angustiante, e Beatriz teve a sensação de que estava em um outro lugar. Um espaço entre mundos. Alexandre e Clara estavam a alguns passos de distância. Mas havia algo nas expressões deles que Beatriz não conseguia decifrar. Entre eles, uma figura emergiu da sombra. E quando a luz da sala se acendeu, revelando seu rosto, Beatriz congelou. Era um homem que ela conhecia. Mas como era possível? Eu sou seu verdadeiro pai, Beatriz, ele declarou. A voz ecoando como um trovão no ar denso. O choque atravessou todos como uma corrente elétrica. As revelações não param. Tudo o que ela pensava saber sobre sua vida, sua família, desmoronava em um único instante. As peças do quebra-cabeça estavam se ajustando de um jeito que ela jamais poderia imaginar. O que mais estava por trás de toda essa maldição? E a jornada que começou como amor e arte, agora parecia um labirinto de traições e segredos obscuros. E o que isso significava para Alexandre? E para Clara? A confusão se transformou em um desespero avassalador, enquanto ela lutava para entender quem realmente eram aqueles que ela amava. Beatriz ficou paralisada. E o homem à sua frente que ela acreditou ser o seu pai verdadeiro tinha a aparência desde um tempo que parecia outro mundo. Mas antes que pudesse questionar, tudo ao seu redor começou a tremer. O chão vibrava sob seus pés e a luz da caixa piscava como se estivesse prestes a explodir. Beatriz, precisamos ir! Gritou Alexandre. A urgência em sua voz a despertou de seu transe. Mas ela estava presa, atordoada pela revelação devastadora. O que mais ele poderia ter a dizer? Como assim você é meu pai? O homem com os olhos parecidos com os dela respirou fundo e continuou. Você precisa entender que a maldição que assola nossas vidas está ligada a você,
a Clara e a mim. Nunca foi apenas sobre o passado de Alexandre. A voz dele carregava um peso que fazia as palavras parecerem mais do que apenas um aviso. Eram uma condenação. Clara estava a poucos passos, arregalou os olhos. Como você pode se meter nisso? Você tinha que ter ficado fora disso. Seu tom era meio desesperado, meio furioso, como se estivesse lutando contra um destino inevitável. A caixa, antes uma fonte de curiosidade, agora parecia pulsar em resposta ao medo que se espalhava entre eles. Beatriz sentia a adrenalina subir enquanto olhava para Clara. O que você sabe sobre isso? O que realmente está acontecendo? Quando a luz brilhou ainda mais forte, um grito ecoou pelas paredes. Um eco de dor e raiva. Todos se viraram para a fonte do som. E logo a figura imponente do tio de Alexandre, um homem que sempre foi um mistério para todos, apareceu no limite da sala. Pararam tudo isso de uma vez. Ele rosnou, seu olhar fixo nos três. A maldição é seu legado, e vocês não podem tentar mudar isso. O que parecia mais um pesadelo, agora era um caos ao vivo. Cada palavra do tio de Alexandre a fez sentir-se como um peão em um jogo que ela mal compreendia. Beatriz não sabia de quem deveria ter mais medo, do homem que dizia ser seu pai, da maldição ou do tio que parecia pronto para acabar com tudo. Cai fora, Lúcio! Alexandre bradou, tentando proteger Beatriz e Clara. Você não tem poder sobre nós. Tem certeza disso? Há sempre um preço a pagar, Alexandre. O tio de Alexandre disse, e os olhos dele brilharam com uma mistura de satisfação e desprezo. Em um movimento rápido, ele pegou uma faca pequena de seu bolso e a brandiu perigosamente. E hoje, o pagamento chega. Foi como se o mundo tivesse parado. Não, por favor! Beatriz gritou, as palavras saindo de sua boca antes que ela pudesse se controlar. O medo a envolvia, como uma névoa espessa. E então, em um movimento desesperado, Clara saltou à frente, bloqueando Alexandre e Beatriz. Não! Ela bradou, mas não havia tempo. A lâmina cortou o ar. Um grito de dor ecoou na sala e em um instante tudo mudou. Não era Alexandre que havia sido atingido, mas Clara. O impacto do golpe fez a sala tremer ainda mais, e o brilho da caixa se transformou em uma miríade de luzes ofuscantes. Clara! Beatriz gritou, mas o som de sua voz era quase um sussurro. Ela não conseguia acreditar no que via. Sua melhor amiga caída, a vida esvaindo-se de seu corpo. E a conexão entre Clara, ela e Alexandre ficava mais clara, mais catastrófica. As experiências compartilhadas, os laços que construíram, tudo agora estava em risco. Não! Que você fez? Indagou Beatriz olhando para o tio de Alexandre com um furor que a deixava às beiras da loucura. Você não pode fazer isso! A maldição não pode finalizar assim! Não pode! O homem deu um passo à frente, um sorriso cruel se formando em seus lábios. A maldição não foi criada para ser evitada. Ela deve ser completada. O sacrifício é a única maneira de romper os laços. Nesse momento, a sala explodiu em caos. Enquanto Clara caía no chão frio, o tempo parecia expandir. Como se todos estivessem presos em um instante que durasse para sempre. Beatriz olhou para Alexandre e sentiu uma onda de desespero tomando conta dela. O que eles fariam agora? A necessidade de salvar Clara,
se fundia com a necessidade de quebrar a maldição e a liberava um turbilhão. Que confusões! Diante daquela cena devastadora e em meio ao grito de dor de Clara, uma nova pergunta se formou em sua mente. Poderia ela, de alguma forma, se tornar a nova chave para tudo? E seria essa a última chance deles de salvar sua melhor amiga? Ou tudo o que havia sido construído estava prestes a desmoronar para sempre? Não importava o que decidissem? A escuridão estava se fechando e as consequências das ações de todos se desenrolariam em um futuro incerto, prestes a consumir tudo. Beatriz ficou paralisada. O homem à sua frente, que havia se apresentado como seu pai, tinha uma expressão sombria. Antes que pudesse processar essa informação, tudo ao seu redor começou a tremer. O chão vibrava sob seus pés. As luzes da sala piscavam freneticamente e a energia da caixa parecia prestes a explodir. Beatriz, precisamos ir! Gritou Alexandre, sua voz carregada de urgência. Mas o choque da revelação a deixou estática. Como assim você é meu pai? Balbuciou, a incredulidade transparecendo em seu olhar. Não temos tempo para explicações, disse o homem, sua voz grave reverberando no ar tenso. A maldição está mais próxima do que imaginávamos. E se não agirmos agora, não haverá saída para ninguém. Clara, que assistia em perspectiva, estava em choque e sua fúria se transformava em desespero. Você não deveria ter voltado. Isso é maior do que nós três, gritou, mas sua voz poderia facilmente se perder em meio ao caos crescente. O homem, com os olhos dela refletindo a mesma determinação, ignorou Clara. Você não entende, Beatriz. Eu sou a única chave para quebrar essa maldição que já custou tantas vidas. E você é a próxima na linha. Antes que Beatriz pudesse articular uma resposta, a caixa começou a brilhar intensamente. Mais uma vez, o reverberar da luz quase a ofuscava. Ela apertou os olhos, tentando se concentrar, quando, de repente, um eco de risadas assombrosas tomou conta do ambiente. As vozes pareciam surgir de todos os lados, cada uma mais cruel que a anterior. Prepare-se, Beatriz! Sussurrou uma voz conhecida, fazendo seu coração parar. Era a voz de sua falecida mãe, ecoando como uma lembrança distante, mas imutável. O pânico tomou conta de Beatriz, e uma súbita dor perfurou seu peito. Por que essa revelação a atormentava agora? O que estava acontecendo? Você nunca deveria ter voltado! Gritou Clara, apontando para o homem. Você nos colocou nessa! Seu rosto estava um turbilhão de emoções. Raiva, medo, tristeza. Mas antes que eles pudessem discutir, o chão se abriu sob eles. E uma força invisível começou a puxá-los para baixo. Beatriz se segurou em Alexandre, enquanto Clara tentava se agarrar a uma mesa próxima. Acordem! Se não pararmos isso, estaremos quebrando mais do que apenas a maldição! Gritou o homem, a voz acima da cacofonia. Foi então que tudo desabou. Uma luz branca ofuscante irradiou do medalhão que Beatriz havia tocado, preenchendo a sala. Ventos gélidos sopram e a caixa emitiu um som profundo e angustiante que fez todos se contorcerem. E no meio desse turbilhão, Beatriz viu uma figura familiar surgir no brilho. Era o espírito de sua mãe. Beatriz, disse a presença sua voz mais suave e mais firme. Você precisa conhecer a verdade. O que seu pai não te disse e o que você deve saber é que a maldição foi criada para proteger você. E para quebrá-la,
Você tem que fazer uma escolha que custará muito mais do que você pode imaginar. O choque a atravessou. Como assim? Proteger ela? O que isso significava? O que ela teria que sacrificar? A caixa começou a pulsar com uma energia intensa e as paredes da sala começaram a desmoronar. Era um momento crucial. O destino dela, de Alexandre, Clara, de todos, estava prestes a ser decidido em um instante. Beatriz! Gritou Alexandre, sua voz cortando o caos. Você não pode acreditar nela. Ela não é quem você pensa. Que é? A agonia em seu olhar fazia seu coração disparar. Mas, momentos antes que a luz engolisse tudo, uma voz ecoou dentro dela, clara e distinta, clamando por atenção e revelando um novo, ainda mais profundo. Você é a escolha. Você foi escolhida para levar o peso de todos. E se aceitar, a maldição não só será quebrada, mas transformará tudo o que você conhece. E então, tudo se desfez em um clarão de luz intensa. A sala, Alexandre, Clara, até mesmo o homem que dizia ser seu pai, desapareceram em um piscar. Beatriz estava sozinha, envolta em uma escuridão palpável. Mas a sensação de liberdade e sentimento de desespero começaram a se mesclar. O que tinha acontecido? A escolha estava feita? E qual seria o custo? A resposta que precisava poderia liberá-la ou condená-la ainda mais. E no fundo de sua mente, uma pergunta persistia. Quem era ela realmente agora? E que implicações isso traria? A escuridão a rodeava e ela sabia que a verdade estava mais perto do que nunca, mas, ao mesmo tempo, mais distante do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Beatriz estava perdida na escuridão, cercada por vozes sussurrantes que pareceram surgir do nada. O choque da revelação de que aquele homem era seu pai ainda martelava em sua mente. Luzes ofuscantes piscavam à sua volta, enquanto ela tentava juntar as peças daquela confusão. A dor no peito era intensa, um aperto quase insuportável, e ela se sentiu sufocando nas probabilidades. Você precisa escolher, Beatriz, disse o pai com um olhar. Crave, a maldição que nos une não se quebrará com uma simples escolha. Você tem a chance de nos salvar, mas isso exigirá um sacrifício. Sacrifício? Sacrifício de quem? O coração dela disparava. Eu não posso fazer isso. Clara! Alex! Eu não posso! As palavras saíam de seus lábios como um grito silencioso. E naquele momento, uma onda de clareza percorreu seu corpo. Clara, estirada no chão, olhava para ela com uma expressão mista de esperança e desespero. Era a última conexão que ela precisava. Beatriz não podia desistir. Clara! Gritou, enquanto corria em direção à amiga. Eu não vou deixar você! Mas as sombras pareciam dançar ao seu redor, tentando puxá-la para baixo. O medalhão que havia tocado mais cedo tremia em sua mão, pulsando de energia. Beatriz, sem pensar, fez uma oração silenciosa à sua mãe. O que quer que estivesse acontecendo, ela precisava de força. Aceite o que você é, Beatriz! A voz da mãe ecoou em sua mente. Uma verdade visceral. Uma conexão ancestral. E então ela entendeu. Claro, a maldição era sobre escolhas. Sobre encarar a verdade e tomar as rédeas de seu destino. O coração batia em um compasso frenético, enquanto ela ergueu o medalhão. Eu aceito! Ecoou a única coisa que podia. Quebrar a maldição! Eu aceito! Uma luz intensa irrompeu de seu corpo, envolvendo tudo em um brilho ofuscante. As vozes cessaram.
Beatriz sentiu a energia pulsar através dela, como se antigos segredos estivessem ressurgindo, flama em cada parte do seu ser. Naquele momento, Clara começou a mudar. A dor em seu rosto se suavizou e uma luz dourada iluminou seu corpo. "O quê?" murmurou, sentindo a transformação. O tio Lúcio recuou, enquanto algo muito mais poderoso começava a se manifestar. "É isso! O amor quebra a maldição!" gritou Alexandre, sua voz vibrante de emoção. E de repente, pareceu que tudo se eliminava, não apenas no ambiente, mas em seus corações. Mas as sombras não desistiam. A figura do pai de Beatriz avançou, sua voz carregada de urgência. "Vamos, antes que..." Mas não teve tempo de terminar. A luz envolveu tudo, e em um segundo, a realidade que conheciam desmoronou. Beatriz revivalou em uma nova dimensão. A sala estava calma agora, e quando olhou ao redor, viu Clara em pé, saudável, sorrindo. Alexandre estava ao seu lado, os olhos brilhando. "Com uma nova luz!" Havia um peso menos no ar. "Conseguimos!" sussurrou Clara, os olhos cheios de lágrimas de felicidade. "Nós quebemos! Nós conseguimos!" Mas a vitória tinha um custo. O homem que disse ser seu pai desaparecera, e a verdade sobre ele ainda pairava no ar. Beatriz tinha perguntas, muitas perguntas. A imagem daquela presença deixava seus sentimentos confusos, e ela precisava de respostas. "O que vai acontecer agora?" perguntou Beatriz, a preocupação perfurando seu coração. "Nós vamos reconstruir. O que quer que tenhamos perdido, apenas reconstruir", Alexandre respondeu, pegando a mão dela. Clara concordou. "E vamos descobrir juntos. Essa batalha não é só nossa, mas de todos nós." Um sorriso frágil surgiu no rosto de Beatriz. O amor que eles tinham fortalecera-os para um futuro que nunca poderiam imaginar. E assim, mesmo com questões sem resposta, havia um fio de esperança. Mas, naquele instante, quando os três se uniram, o som do medalhão ecoou levemente, um sussurro inacabado. Uma nova aventura estava prestes a começar. E você, que acompanha essa jornada, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continue recebendo essas emoções. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é parte da nossa comunidade e sua participação faz toda a diferença.